Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, né? Como é que tá vocês? Tudo bem? Queria louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Que Deus possa derramar da sua graça sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Lembrando que nós estamos ainda diante de uma pandemia aí, estamos finalizando, estamos saindo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continue com esses procedimentos, continue evitando aglomerações, continue usando máscara, álcool em gel, fazendo os devidos cuidados para que essa pandemia ela não se espalhe tanto mais como já se espalhou, que nós não venhamos perder tantas pessoas como já foi perdida, né? Que já partiram, já não estão mais entre nós. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa derramar da graça dele sobre a sua vida. Que esta semana seja uma semana abençoada, que Deus possa fazer o impossível acontecer, que você possa adquirir bastante conhecimento, que Deus possa fluir horizontes e mais horizontes na sua vida, porque você é um aluno, você é um aluno, é uma aluna dedicado, que é compromissado com a sua escola, com o meio que você vive. Então acredite e creio que Deus ele vai te ajudar e você vai a cada dia estar crescendo mais os seus conhecimentos. Então, louvo a Deus mais uma vez pela sua vida e por toda a sua família. Então, agora nós iremos partir, né, para o estudo, certo, dos conteúdos propriamente dito. Nós vamos ver alguns slides aí falando dos assuntos abordados no decorrer das aulas, tá certo? Então, nós vamos agora para os nossos slides. Vamos lá? Pronto, meus queridos alunos. Vamos aqui para a nossa aula de educação física, né, referente ao oitavo e nono anos, né? É a aula de número 23. Vamos lá. Disciplina Educação Física, unidade temática Lutas, objeto de conhecimento Lutas do Mundo, nós iremos continuar com a luta do mundo. Objetivos específicos, caracterização e transformação histórica de cada luta trabalhada, processo de esportivação das lutas, influência das competições de lutas vinculadas pela mídia. Habilidade, discutir as transformações históricas, processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando, respeitando as culturas de origem. Então, lutas do mundo, né? Como era a luta na pré-história? Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a origem das lutas, certo? Alguns tipos de lutas. E agora nós vamos ver como era a luta na pré-história. Estudos da Universidade de Pernambuco afirmam que a luta está presente na vida humana desde os primórdios. No entanto, ela apresenta características diferentes em cada período histórico. Na pré-história, por exemplo, a luta aparece como uma necessidade cotidiana. Naquela época em que os homens e mulheres eram nômades, necessitavam se lutar para sobreviver. Fazia-se necessário atacar animais para se obter alimento, travar batalha pela liderança do grupo, combater outros povos na disputa por melhores territórios, etc. Durante essa disputa, era preciso realizar movimentos com o objetivo de atacar o corpo dos seus oponentes, humanos ou animais, ou ao mesmo tempo que se defendia dos ataques deles. Então, na pré-história, né, já tinha recito, já tinha remotas de lutas, né, só que era uma luta totalmente diferente dos dias atuais. O povo era um nômade e eles lutavam para a sua sobrevivência. Tanto eles atacavam animais como povos, eles usavam a luta, a arte de lutar para a sua própria sobrevivência, diferente dos dias atuais. Nesse contexto, foram criadas armas rudimentares para ajudar durante essas disputas. Por exemplo, arco e flecha, lanças, facas e machados feitos com material, madeira ou pedra, né? Então, como o fogo não havia ainda sido descoberto, então
as ferramentas, as armas que eles usavam para combater, para lutar contra animais e contra outros povos, eram arco e flecha, lança, facas, machado, tudo feito de madeira, osso ou pedra. Pinturas rupestres é presente em cavernas espalhadas pelo mundo lá da tal época. Vale lembrar também que naquele período a humanidade ainda não havia inventado a forma de escrita que conhecemos hoje, né? Como nós estamos falando da pré-história. Pré-história não é igual hoje, os dias atuais. Não tinha escrita, o fogo ainda não tinha sido descoberto, né? Então, ao longo dos anos, os povos passaram a aperfeiçoar o modo como lutavam. Essas formas de luta foram cada vez mais treinadas e ensinadas para os demais integrantes dos povoados com o intuito de preparar para possíveis guerras contra outros povos, dando origem aos primeiros exércitos. Então, com o passar do tempo, essa forma de luta ela foi evoluindo, ela foi crescendo, foi se formando os exércitos, né? E se ensinando, um pai ensinava o filho, uma geração ensinava outra geração. À medida que o tempo passava, homens e mulheres conseguiam dominar outros conhecimentos, como o fogo. Ou seja, quando o fogo ele surgiu, né, logo aí tudo começou a ficar mais evoluído, tudo começou a ter outros horizontes. O manuseio desse elemento lhes permitiu aprimorar as armas utilizadas nessa disputa. Com o auxílio da fundição do metal, surge, por exemplo, armas como flechas e com pontas, né, metálicas. Ou seja, até então, antes de surgir o fogo, as flechas eram feitas de quê? De madeira, certo? As armas eram de pedra, certo? Com o surgimento do fogo, foi feita a fundição desse metal, eles fundiam o metal e faziam as pontas da flecha de metálica, de ferro. Né? Como era a luta na pré-história? Que nós temos algumas imagens, né, de luta. Só voltando à imagem anterior, também é que eu tenho os homens nômades aí, caçando, lutando contra aí um animal. Aqui também algumas imagens que representam a luta aí na pré-história, as representações em cavernas, a luta entre animais, né, e a luta entre outros povos, né? Como era a luta na antiguidade? Agora, nós vimos como era a luta na pré-história, mostrei até umas fotos. E na antiguidade, que é um período mais próximo da gente. Então, na antiguidade, período em que grande parte da humanidade já havia abandonado a maneira de vida nômade, a luta passou cada vez mais a ser utilizada para outras finalidades. Por exemplo, propagar a cultura do povo, exercitar o corpo, participar de competições, defesa pessoal, entretenimento, arte marcial, etc. Lembrando que na pré-história eles lutavam para um modo de sobrevivência. Já aqui na antiguidade, a finalidade já era outra, propagar a cultura do povo, exercitar o povo, participar de competições, defesa pessoal e outras coisas. Na sociedade da Grécia Antiga, por exemplo, os gregos iam até o ginásio praticar lutas como uma maneira de exercitar o corpo e ou para treinar com foco nas competições de luta dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então, ou seja, eles tinham um objetivo, né? Ou seja, na Grécia Antiga, eles iam ao ginásio para quê? Para se preparar, para praticar para as competições e para os Jogos Olímpicos, porque ele tinha um objetivo. Tais lutas eram ensinadas de geração para geração, ou seja, as lutas eles ensinavam de geração para geração. Saía o povo que vinha era ensinado do mesmo jeito. Estudiosos relatam pelo menos 3 modalidades de luta praticadas na Grécia Antiga. 3 modalidades. Primeira é o Pálei, prática corporal muito popular na época, assemelhava-se à luta grego-romana ou ao wrestling, que conhecemos hoje. Não eram permitidos golpes como soco, chutes
os participantes tentavam agarrar o oponente para derrubá-lo. O objetivo da disputa era fazer com que o outro trocasse os ombros no chão. Essa prática corporal foi registrada em várias obras de arte da época. Então nós temos duas imagens aí, uma imagem da antiguidade, que era o Palen, né, que assemelha muito com hoje a luta conhecida como grego-romana, né? Então nós temos duas imagens aí, a Palen, que era antigamente, na antiguidade, e a grega-romana, aí bem parecida, onde o objetivo era encostar o ombro do adversário no solo. Nós temos o Pagme, ou Pagmachia. Nelas os praticantes utilizavam-se dos punhos para atacar os oponentes, por isso também era chamada de pugilato. Parecia bastante com o boxe atual. Durante a disputa havia a presença de socos, esquivas, bloqueios, etc. Estudo descreve o uso de sacos de areia em seu treinamento, assim como a utilização de faixa ao redor dos seus punhos como se fossem luva. Então nós temos aí também na antiguidade, tinha o Pagme, né? Ou então Pagmachia, que era parecido com o boxe atual, né? Onde ele usava luva, usava soco, usava tudo isso aí. Tá aí a imagem 1 da antiguidade, aqui a imagem 2, hoje atual. E a terceira luta da antiguidade é o pancrácio, né? Envolvia movimentos corporais presentes no Palen, no Pigme e em outras modalidades de luta. Incluía soco, chute, cotovelada, joelhada, torções, derrubada, cabeçada, imobilizações, esquiva, etc. Assemelhava-se ao que conhecemos hoje por MMA. Estudos apontam que nessa modalidade de luta, apenas algumas ações não eram permitidas, como colocar dedo nos olhos do oponente, atacar a região genital, morder, etc. Então, ou seja, o pancrácio, né, é uma modalidade da antiguidade que evoluiu. Hoje nós temos o MMA, as mesmas características do MMA era o pancrácio. Então nós temos aí 3 lutas da antiguidade, né? Na Roma Antiga, a luta ganhou uma conotação de entretenimento. Por vários anos, governantes romanos promoveram lutas entre escravos, vezes escravo vezes animais ferozes, para divertir o povo. Durante o evento, os organizadores também distribuíam pão para os espectadores. Essas lutas eram realizadas em arenas, sendo a mais conhecida de Lazo Coliseu, né? Um dos principais pontos turísticos da Itália nos dias atuais. É onde no Coliseu, onde os gladiadores, né, os lutadores, eles lutavam para a sobrevivência, né? Então existia antigamente aí as lutas entre os escravos contra escravo contra os animais. Os escravos lutadores eram chamados de gladiadores e forçavam a lutar por sua vida e por sua liberdade. De acordo com estudos do College of New Rochelle, nos Estados Unidos, embora fosse escravo, eles recebiam treinamento de luta, né? Por trás desses espetáculos e de tanta generosidade dos governantes estava a intenção de conquistar o povo da população. É nesse período histórico que surge a famosa expressão política do pão e circo, né? Ela foi criada pelo poeta romano Juvenal, que viveu por volta do ano 100 depois de Cristo. A intenção do poeta era criticar essa política do governo romano, que distraía o povo, dando-lhe comida e entretenimento, com o objetivo de afastá-lo dos assuntos políticos. O maior anfiteatro do mundo, o Coliseu de Roma, é um dos símbolos da cidade italiana. Na antiguidade, suas arquibancadas eram divididas de acordo com as classes sociais. O pódio para classes altas, a maeniana para a classe média e os póticos para a classe baixa. Então, o Coliseu, eles usavam essas lutas com objetivo, né? Além das lutas para entreter o povo, ele dava comida, dava pão. Para quê? Para que o povo ficasse desligado da política da época, que não era uma política muito limpa, era uma política suja, na verdade. Então aqui nós temos uma foto do Coliseu, certo? Que é já a ruína do Coliseu, tá certo? Era aí onde tinham todas as lutas, era aí onde estava todo o processo de luta, escravo contra escravos, gladiadores. Foi aí uma grande história que aconteceu. Pronto, agora nós temos uma atividade, tá certo?
Você vai assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes e vai responder essas 7 questões propostas aí, tá bom? Que eu vou estar aguardando. Você tem essa aula para copiar e para responder. Dá tempo, certo? Na aula seguinte a gente corrige. Vai dar tempo para você resolver, tá bom? Então, bom trabalho, estou aqui. Qualquer coisa pode ligar para mim que eu tirei as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, né, para a atividade agora? Pronto, meus queridos alunos. Acredito que você assistiu, viu a videoaula por completo. Se você está me ouvindo é porque você assistiu, né? Aprendeu, aumentou mais o seu conhecimento, né? Então a hora agora é você exercitar, é você resolver as atividades propostas, tá certo? Copiar no caderno, responder e enviar para mim no horário correto, dentro de cada aula, tá bom? Então, eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida, pela sua família, pela sua parentela e que Deus possa derramar da graça dele sobre a sua vida, que tenha um bom dia, uma boa aula, uma boa tarde, que Deus possa lhe abençoar profundamente, tá certo? Estou aqui à sua disposição, pode ligar, pode mandar áudio, eu estou aqui para lhe ajudar, tá certo? E que a cada dia os seus conhecimentos sejam aumentados mais para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, um abraço, tchau. Estou aqui aguardando o seu chamado, a sua atividade, tá bom? Vamos lá então? Tchau.